Um segundo ponto que eu destaquei para falar também é do trabalho do administrador judicial. E eu falo isso de uma forma muito tranquila, porque eu já publiquei no Valor Econômico, se não me engano, em 2012, quando eu nem imaginava trabalhar com a administração judicial, trabalhava para credor, né? Um artigo falando da importância do trabalho do AJ. E por quê, gente? Eu sempre bato nessa tecla. O administrador judicial, ele não está linkado à estrutura do judiciário. Ele não está. Ele não recebe os honorários pelo judiciário. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça de São Paulo quiser criar um concurso público agora para aumentar o quadro de juízes, ele precisa de um orçamento. E o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo está bem justo, né? A gente tem acompanhado na mídia. Se o doutor João precisar de mais escreventes no cartório dele, ele tem um orçamento também. E eu imagino que seja muito difícil você pedir mais escreventes para trabalhar no cartório. O administrador judicial não recebe do Tribunal de Justiça. O administrador judicial recebe da recuperanda. Existe até um ponto complicado na lei em relação a isso, mas é o fato, né? Como o administrador judicial recebe da recuperanda, e ele não está linkado ao Estado Judiciário, e na minha visão, não é por trabalhar com a administração judicial que eu falo isso, é porque, de fato, eu acho que é assim que tem que ser. O AJ tem que receber um honorário adequado, né, um honorário que pague o seu trabalho. Ele tem o dever e a obrigação de se estruturar. É dever do AJ se estruturar. Então, minha visão, o judiciário deve defender a boa remuneração do administrador judicial. Os credores devem defender a boa remuneração do administrador judicial. Por quê? Porque o administrador judicial bem remunerado, ele se estrutura e ele traz resultados financeiros para a recuperação judicial. Evitar desvios de recursos na recuperação judicial, como, por exemplo, a gente está acostumado a ver, e a gente bate bastante, e inclusive tem um processo com gestores judiciais por conta disso. Nós tiramos o empresário fraudador da operação e colocamos gestores judiciais, nas quais nós pegamos contas de empréstimos a sócios, contas de despesas administrativas, contas de multas anteriores, e a gente bate, não deixa o crédito ser desviado para lá, nós estamos trazendo resultado financeiro. Nas recuperações judiciais, nas quais nós identificamos que tem outros CNPJs que circundam a sociedade empresária que está em recuperação, mas que não ingressaram com recuperação, então não estão no polo ativo, né? Não estão nesse consórcio ativo da recuperação, mas existem, e a gente aponta isso e pede para minimamente nós também termos total acesso ao faturamento, nós evitamos desvio de recursos também. Porque vejam, senhores, nós tivemos 5 CNPJs, 2 ingressaram com pedido de recuperação, os outros 3 estão fora. O faturamento que foi feito nesses outros 3, ninguém enxerga. Eu não estou falando de caixa 2 aqui, não. Estou falando de caixa 1, faturamento. Então, a recuperanda vai lá e diz que fatura, sei lá, 20 milhões por mês, já está faturando 100 milhões por mês. Os outros 80 estão nos outros 3 CNPJs que ninguém está enxergando. E se o administrador judicial não olhar para isso, ele não traz resultado financeiro, ele não mostra para o credor o que de fato transita pelas contas do grupo econômico. E aí, as propostas de deságio de 90%, de 80%, de alongamento até perder de vista, os credores olham aquilo, olham no relatório mensal de atividade e falam, poxa, de fato, a empresa está quebrada. Não está. Então, essa postura que o administrador judicial tem que ter, e para isso ele tem que ter pesados investimentos, né? Eu dá um exemplo da nossa operação. Eu tenho 98 processos entre recuperações judiciais e falências. Eu tenho 53 colaboradores, mas eu e meu sócio, Felipe Mangeroni, nós somos 55 pessoas para trabalhar com 98 processos. Todos registrados em carteira, todos com plano de carreira. Eu registro advogado, porque eu tenho que dar o exemplo, né? Se eu vou fiscalizar as atividades de uma empresa, eu tenho que ter advogado registrado na minha empresa. Eu tenho um prolabore, de fato, indicado, porque se você vai incidir imposto, tem que pagar esse imposto. Se eu vou querer que o empresário não aponte prolabore de R$1.000, que ele aponte prolabore devido dele, eu tenho que fazer isso na minha empresa também. Então, veja, uma carteira de menos de 100 processos, 98 processos, 53 colaboradores, é um investimento pesadíssimo. Então, tem que ter um honorário adequado.
E cabe ao judiciário zelar pelo honorário e cobrar o AJ. Então, as indicações do CNJ atuais, né, as recomendações atuais do CNJ, se não me engano, semana retrasada foram divulgadas, falando que os AJs têm que apresentar relatórios para o juízo, relatórios, né, vários, etc. Eu acho que estão corretíssimas. E por quê, gente? Eu não posso esperar do doutor João que ele veja todos os milhares de processos que ele tem. Eu não posso esperar do cartório do doutor João que também consiga ter essa gestão. E mais, eu não posso esperar que os cartórios das varas não especializadas tenham isso. A gente trabalha para juízes, inclusive, que acumulam os mais diversos assuntos. Se o administrador judicial não está do lado do juiz ajudando, falando assim, olha, o edital tem que ser publicado, olha, está aqui o edital pronto, ó, intima recuperando para recolher as custas, olha, acabou, a intimação ainda não saiu, dá para intimar? Ajudando. O processo não vai tramitar. Então, se o AJ não apresentar esses relatórios, não mostrar para o juiz quais são os próximos passos, etc., o processo não vai caminhar. E é dever do AJ. Então, o AJ tem que ser cobrado por isso. Enquanto nós não temos varas especializadas, né, e eu torço muito para que nós tenhamos varas especializadas, mas quando nós não temos varas especializadas, é dever do AJ, que é o agente especializado, que recebe para isso, recebe bem para isso, investir pesado, né? Tem que investir pesado, para que trabalhe muito bem, para que pegue, de fato, todas as falcatruas, para que tire os empresários fraudadores, evite os desvios e que ajude os juízes a gerir os processos. Então, minha visão, segundo ponto, o trabalho do AJ muito próximo do juiz, muito próximo do cartório, como gestor conjunto do processo. E o terceiro e último